surge uma outra pergunta, uma última pergunta. Muito bem, a gente já sabe que os primeiros seres vivos eram os procariontes, mas as bactérias têm diversas estratégias para sobreviver no ambiente. Professor, que estratégias são essas? A gente vai ver agora. Beleza, as bactérias elas têm diversas estratégias para tentar sobreviver aos mais variados ambientes. Só que essas estratégias correspondem a formas de respiração e de alimentação. Quanto à respiração, elas podem ser aeróbicas, consomem oxigênio na sua respiração, ou anaeróbicas, não consomem oxigênio na sua respiração. Quanto à alimentação, elas podem ser heterótrofas, não conseguem produzir matéria orgânica para o seu consumo, ou autótrofas, conseguem produzir matéria orgânica para o seu consumo, a partir de matéria inorgânica. Só que as autótrofas ou autotróficas, elas podem ser tanto quimiosintetizantes, fazer quimiossíntese, ou fotossintetizantes. O que é quimiosintetizante e o que é fotossintetizante? Já sabemos o que é autótrofo. Autótrofo é aquele organismo, é aquela bactéria que consegue produzir matéria orgânica para o seu consumo a partir de matéria inorgânica. Mas, para fazer isso, ela tem que tirar energia de algum lugar. E aí entra esse tipo de classificação aqui. A quimiossíntese é aquele tipo de obtenção de matéria orgânica em que ela usa outros compostos, ela consegue obter energia quebrando outros compostos químicos, outras substâncias químicas. E a partir dessa energia, dessa quebra, ela vai conseguir então produzir a matéria orgânica que ela precisa. Agora a fotossíntese não. Na fotossíntese ela retira energia da luz solar. Ela tira energia solar. E aí, voltando lá para a evolução bioquímica, a gente se pergunta, qual foi a primeira bactéria, o que a primeira bactéria usava, né, na sua respiração, como é que ela respirava, como é que ela se alimentava. Lembra que quando eu falei lá da atmosfera primitiva, eu disse que a atmosfera primitiva não tinha oxigênio. Pois bem, se ela não tinha oxigênio, não tinha condições da primeira bactéria ser aeróbica. Portanto, as primeiras bactérias, os primeiros seres vivos eram anaeróbicos. Disso ninguém tem dúvida. Agora, quanto à alimentação. Quanto à alimentação, a gente tem como saber se elas eram heterótrofas ou autótrofas? Não. E aí surgem duas teorias a respeito das primeiras bactérias a surgirem no planeta. A teoria autótrofa ou a teoria heterótrofa. Então, o que a teoria heterótrofa defende? Ela defende que o primeiro ser vivo, os primeiros seres vivos, as primeiras bactérias eram heterótrofos. Por quê? Porque na Terra primitiva, naqueles oceanos da Terra primitiva, havia muitos nutrientes, muito alimento disponível e os primeiros seres vivos não precisavam recorrer ou à quimiossíntese ou à fotossíntese para produzirem seu próprio alimento, uma vez que o alimento já estava ali disponível, né, para todo mundo. E aí, com o tempo, teriam surgido os micro-organismos autótrofos, autótrofos quimiosintetizantes, autótrofos fotossintetizantes, que acabavam produzindo alimento, produzindo seu próprio alimento, produzindo matéria orgânica, e no caso dos fotossintetizantes, a gente ainda tem a produção de uma outra substância, que era o oxigênio. E o oxigênio foi se acumulando lá na Terra, lá na atmosfera, e acabou produzindo uma mudança fenomenal, gerando os primeiros seres aeróbicos. Os primeiros seres eram anaeróbicos, né? Lá, aqueles heterótrofos lá, depois os autótrofos que surgiram, nenhum consumia oxigênio na sua respiração. Mas aí, com o acúmulo de oxigênio, devido à fotossíntese, começaram a surgir os primeiros seres vivos aeróbicos. Já a teoria autótrofa sugere o seguinte, que os primeiros seres vivos não eram heterótrofos porque não tinha alimento suficiente para garantir a sobrevivência de todo mundo. Então os primeiros seres vivos eram autótrofos. Só que tipo de autótrofo o primeiro ser vivo era? Ele era quimiosintetizante, ele fazia quimiossíntese. Como assim, professor? Ele usava
para fazer seu próprio alimento, ele usava a energia da quebra de outros compostos. Compostos de enxofre, compostos de nitrogênio. Então tinha muito na época, tinha em abundância ali esses compostos, e eles usavam esses compostos para produzir energia, para poder fazer então a quimiossíntese. Então os primeiros seres vivos, de acordo com a teoria autótrofa, eram quimiosintetizantes. Com o tempo surgiram autótrofos fotossintetizantes, que usavam a energia da luz ali para produzir seu próprio alimento. Ambos eram anaeróbicos, tanto os quimiosintetizantes quanto os fotossintetizantes eram anaeróbicos porque não havia oxigênio. Com o tempo, obviamente, o oxigênio foi se acumulando ali na atmosfera, dando origem aos seres aeróbicos.